Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, querido professor, querida professora, queridos alunos da nossa EBD em 1 minuto. Glória a Deus. Meus irmãos, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluia. Estamos na lição de número 7, lição essa que tem como título A Obra do Filho. E nós iremos fazer nesta manhã a leitura diária e a exposição do texto bíblico que está no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 19 e o versículo de número 30. Versículo esse, na nossa revista, tem um subtítulo que é Jesus completou a obra que o Pai lhe confiou. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos e irmãs, antes de irmos para o texto, eu gostaria de te pedir, te inscreva aqui no canal, deixa teu like, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações para que você seja avisado quando nós tivermos mais vídeos. Aleluia! É importante para nós que você se inscreva no canal. Aleluia! Nós precisamos ainda chegar aos 1000 inscritos. Nos ajude para que nós possamos levar este conhecimento para mais pessoas. Glória a Deus. Então te inscreve, senta o dedo aí, deixa teu like, comenta, compartilha, tira a tua dúvida, deixa teu comentário que nós iremos ler e, na medida do possível, também responder. Aleluia! Agora, vamos para o texto. João, capítulo 19, versículo 30. Aleluia! E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus! Aleluia! Esse é um texto maravilhoso. Maravilhoso de certa forma, mas então muito comovente. Muito comovente. Aleluia! E o contexto desse texto que nós lemos quer nos dizer o seguinte: esse versículo, meus irmãos, ele acontece aí, o contexto é todo em volta no momento da morte de Jesus Cristo na cruz. No momento da morte de Jesus Cristo na cruz, é onde essa narrativa acontece. Aleluia, glória a Deus. Ele já havia sido crucificado, sofrido, e agora pronuncia as suas últimas palavras ali na cruz do Calvário. Entendamos que depois que ele foi traído no Getsêmani, levado para julgamento pelos romanos, ali perante Pilatos, julgado, ali começou o seu calvário. Desde a colocação da coroa de espinho, que começa a sangrar, aleluia, desde o seu espancamento, seus açoites, pegando a cruz e saindo pelo Calvário, desde ali, sofrimento tremendo de Jesus. E ali na cruz do Calvário, depois que ele bebe aquele vinagre, aí ele diz: está consumado. Ele dá as suas últimas palavras antes de morrer. Aleluia. Primeiro ponto a ser exposto é o seguinte: o significado de estar consumado. Aleluia. No contexto original, em grego, a expressão é tetelestai, que quer dizer está consumado, que quer dizer também foi levado até o fim, e também está
plenamente cumprido. Essas três palavras que eu disse também têm correlação a esta palavra, tetelestai. Se algo for dito acerca de foi completamente realizado, é tetelestai. Se for dito também foi levado até o fim, é tetelestai. Está plenamente cumprido, tetelestai. É isso, é esta palavra que ele diz para o Pai. Mas por que em grego? Aquelas pessoas que estavam ali, aleluia, glória a Deus, ali em seu Calvário, principalmente os seus algozes, os seus carrascos ali, falavam em grego. Tetelestai, está consumado, está pago. O preço já foi pago, a obra foi concluída, a obra foi completada, Pai. Aleluia. Não é um grito de derrota, como alguns hereges que gostam de distorcer a palavra. Jesus ele foi derrotado. Ali foi um grito de derrota quando ele diz está consumado. Então quer dizer que a morte o consumiu. Não, isso não é um grito de derrota, mas sim uma declaração de vitória e de cumprimento. Aleluia, glória a Deus. Segundo ponto, o que foi consumado? O que foi consumado? A missão de Jesus, ele cumpriu tudo o que o Pai lhe confiou. Viver sem pecado, ensinar o Evangelho a todos e ensinar o caminho da salvação e revelar a Deus. Todo o propósito foi concluído, todo o propósito foi consumado. Tetelestai. Está pago, está feito. Glória a Deus. Segundo, as profecias do Antigo Testamento. E essas profecias nos levam a esse contexto. Elas foram cumpridas. Quais profecias? Como Isaías 53 e o Salmo 22. Os irmãos depois fiquem à vontade para ler essas duas referências. Se cumpriu ali o que estava escrito nessas duas referências que eu vos falei, se cumpriram ali no momento do tetelestai. Está pago, está consumido. Aleluia. Terceiro ponto, o sacrifício pelo pecado. O pecado é pago de uma vez por todas. Não é algo que acontecerá novamente. Ei, entenda bem isso. O que tem escrito ali nas profecias acerca do Messias, acerca do seu Calvário, não se repetirá novamente. Se tem alguém ainda esperando o Messias, não vai ter o Messias mais no madeiro preso, tendo uma lança transpassada no seu corpo, não haverá. Mas este momento foi único na história. Aleluia. O sacrifício pelo pecado foi pago, foi consumado. Glória a Jesus. Quarto ponto, para irmos terminar a nossa exposição desse contexto. O início de uma nova relação entre Deus e a humanidade. A partir da cruz, entendam bem, a partir da cruz, o acesso a Deus não depende mais de sacrifício no templo, mas da obra do seu Filho. Vocês estão entendendo esse contexto aqui? Para aqueles que ainda estão presos ainda na
o véu foi rasgado de cima a baixo, acabando com o intermédio de sacerdote, acabando com a adoração, a expiação sendo por intermédio de alguém, por intermédio de sacerdote. Hoje em dia, meus pecados têm que ser revelados a alguém e alguém interceder por mim, não. É você e Deus. É seu joelho e Deus. É a sua boca e Deus. É o seu sacrifício e Deus. É o seu jejum e Deus. É a sua consagração a Deus. Glória a Jesus. Não é necessário intermediador, porque apenas Jesus é o único mediador entre o ser humano e Deus. E com isso ele abre o véu. De cima a baixo, acabou-se o intermédio de sacerdote. Você fala diretamente com o Pai. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Entregue o Espírito. Ele entregou o seu Espírito. Isso é fenomenal. Muitos pensam que ele morreu. Mataram. Não. Ele entregou o seu Espírito. Isso mostra que Jesus não teve a vida tirada à força. Não. Ele não teve sua vida tirada. Ele a entregou voluntariamente. Mesmo na morte, ele está no controle. Aleluia! Mesmo na hora da morte, ele estava no controle de tudo. Não tiraram a sua vida. A morte não triunfou sobre Jesus. A morte morreu ali. É uma expressão que é muito usada. Aleluia! Mesmo na hora da morte, Jesus estava no controle da situação. Aleluia! Resumindo e terminando essa exposição, João 19:30 é uma das frases mais fortes do Evangelho. Uma das frases mais fortes do Evangelho, Tetelestai, está consumado. Isso não fala de fracasso, mas de cumprimento, redenção e vitória. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, ficamos por aqui nessa exposição e que Deus vos abençoe